Que a paz esteja nesta casa. Estamos vivenciando nesta semana o 6º elo desta série que estamos ministrando tanto na igreja como em nossas células. E nós vamos falar sobre um tema importante, importantíssimo: gratidão. O que é gratidão para você e para a sua família? Qual é a sua concepção sobre o ato de agradecer? Nós nos baseamos em 1 Samuel, no capítulo de número 7, o verso de número 12, que diz: Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que, como eu, você tem vivenciado lutas, problemas, são pertinentes à nossa vida. Todos nós possuímos obstáculos na vida. Você já pensou também uma vida sem nenhum tipo de problema? Eu creio que seria algo extremamente monótono. É importante as adversidades, porque nas adversidades nós exercitamos tanto os nossos talentos, como exercitamos a misericórdia e a graça, como também exercitamos principalmente a nossa fé. Nós entendemos que este texto é um texto muito especial dentro da perspectiva do reino de Deus. Esta expressão, que é tão evidenciada por todos os cristãos e cristãs ao redor do mundo, Ebenezer. Ora, este momento do povo de Israel era um momento de adversidade. A Arca da Aliança não estava nas mãos dos inimigos do povo de Israel. Agora, ela se encontrava no território, de Benjamim. Se encontrava na casa de Abinadab, na cidade de Kiriat Jearim, no território de Benjamim. Nós vemos isso em 1 Samuel, no capítulo de número 6, o versículo 19, e também 1 Samuel 7:1, ou em Josué, no capítulo de número 18, 28. Posteriormente, a arca foi conduzida para Jerusalém, no governo de Davi. Você pode ver lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 15. Ter a arca na terra era pouco diante dos desafios que se apresentavam para o povo. Eram muitos os problemas, eram muitas as adversidades. As pessoas sempre estão ávidas por novidades. E o povo, eles não queriam mais os juízes, mas eles queriam o quê? Um novo sistema político, um novo sistema de governo. Eles queriam agora monarquia, mesmo sendo algo que Deus não queria. Deus queria que o povo continuasse sendo pastoreado, sendo direcionado pelos juízes, mas nem sempre a vontade de Deus é a vontade que as pessoas querem seguir. Todas as vezes que seguimos a direção que não é a direção de Deus, sofremos, mas Deus, ele é misericordioso para sempre nos alcançar com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu quero destacar como primeiro ponto nesse estudo a necessidade de busca incessante de Deus. Nós pensamos como vencer a crise, seja a crise familiar, seja a crise espiritual, seja a crise política, seja a crise moral. Qual for o tipo de crise, nós precisamos de vencer a crise por intermédio da fé. Nós precisamos de vencer a crise por intermédio da busca incessante da palavra de Deus. Eu não posso de forma nenhuma parar com as coisas de Deus. Eu vejo muitas pessoas que dizem o seguinte, eu não sei se você já ouviu essa expressão: não, eu não estou indo à igreja porque eu estou dando um tempo. Dando um tempo? Dando um tempo para quê? Quanto
mais adversidade, quanto mais problema, quanto mais crise, nós precisamos de buscar de uma forma intensa a palavra de Deus. Deus chamou Samuel para construir uma ponte entre a era turbulenta dos juízes e o novo tempo, que se considerava um sonho humano. Todas as demais nações no entorno de Israel possuíam os seus monarcas, possuíam os seus reis. Muitas vezes nós ficamos sempre olhando para a casa do vizinho. Isso é uma coisa terrível. Acontece também dentro da perspectiva bíblica. O povo de Deus olhando para a casa do vizinho. Eu gosto de usar essa expressão, já usei diversas vezes aqui em nossa igreja. Muitas vezes nós pensamos que a grama do vizinho é mais verde. Você sabe por quê? Ela é mais verde porque ela é de plástico, não é isso? É como aquele gramado de grama sintética, né? Por ele não ser natural, fica verde o ano inteiro. Mas se a grama for natural, quando chega o inverno, ela tem aquele processo, né? Aquele processo, né? As folhas, elas vão ficando cinzas, elas vão morrendo, necessitando chuva, um novo tempo para germinar, né? A nova folhagem e para gerar graça e gerar esperança. Nós precisamos de entender que existem tempos difíceis e que os tempos difíceis nós verdadeiramente ultrapassamos estes tempos por intermédio da fé. Mizpá é um lugar de arrependimento. Então Samuel convocou uma assembleia em Mizpá, nome que significa torre de vigia. Ora, a torre de vigia é a torre de quê? De oração. É a torre de quebrantamento, é a torre de lágrimas. Eu quero ministrar aqui nesta casa, onde nós estamos ministrando esta graça tão preciosa, que é esta campanha Lares de Paz. Eu quero ministrar que aqui é Mizpá, é uma ambiência de quebrantamento, é uma ambiência de fé, é uma ambiência de lágrimas, é uma ambiência no qual Deus quer restaurar relacionamentos, no qual Deus quer ministrar cura, no qual Deus quer ministrar salvação, no qual Deus quer fazer milagres. Todavia, infelizmente, a idolatria sempre foi um pecado constante em Israel. Por exemplo, a família de Jacó havia carregado falsos deuses consigo. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 35, o versículo de número 2. Quando os hebreus eram escravos no Egito, também adotaram os deuses e as deusas do Egito. Você pode ver em Josué, no capítulo de número 24, 14 e 15. Depois do êxodo, alguns israelitas continuaram a adorar esses ídolos no deserto. Moisés ordenou ao povo que destruísse todo e qualquer vestígio da religião cananeia, mas o povo sempre caía diante da idolatria. Você pode ver Atos no capítulo de número 7, de 40 a 43. No tempo de Samuel surge crítica severa contra os Baalins e os Astarotes, 1 Samuel 7, de 3 a 4. Nessa perspectiva, deixar os falsos deuses continuava a ser um processo difícil para o povo de Deus. O povo de Deus sempre caía diante da idolatria. Quantas pessoas em nossos dias ainda estão com idolatria no coração? Muitas vezes a idolatria não é uma imagem de escultura, mas é a idolatria nos bens materiais, é a idolatria com o sucesso, com o glamour, com tantas coisas que colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus é constituído a partir da palavra de Deus como idolatria. Nós precisamos de fugir da idolatria. Em Mateus, no capítulo de número 6, o versículo 33 nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Êxodo, no capítulo de número 20, o versículo de número 3 nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Todas as perspectivas
narrativas até aqui apresentadas revelam uma única coisa: diante de Deus não há espaço para confiar ou para adorar ídolos, porque Deus, ele exige de nós exclusividade. Muitas pessoas idolatram as suas casas, as suas propriedades, os seus títulos, as suas riquezas, os seus carros, os seus cargos. Muitos querem reconhecimento, mas eu quero dizer para você neste instante: tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus é idolatria, e Deus abomina a idolatria. Mizpá é lugar de confissão. Ao mesmo tempo em que Mizpá, homens e mulheres se arrependem diante de Deus, também nós vemos homens e mulheres confessando os seus pecados. Nós vemos que eles derramaram água diante do Senhor. A água é o símbolo no Antigo Testamento de arrependimento, conforme podemos observar em Lamentações, no capítulo de número 2, o versículo de número 19. Mizpá marca um momento especial em que o povo se apresenta a Deus em confissão de pecados, segundo a lógica do Salmo de número 51, o versículo 17, quando afirma que sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. A confissão está ligada à ideia de arrependimento, mas não é um arrependimento qualquer, não é um remorso, porque remorso é quando nós pensamos que fizemos o mal, mas fazemos meia culpa. Nós não estamos falando de remorso, nós estamos falando de arrependimento, de rasgar o nosso coração, de rasgar realmente não as vestes, mas rasgar o coração diante de Deus e pedir: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra a tua palavra, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra os meus vizinhos, contra o meu patrão, eu pequei contra pessoas e contra o Senhor, mas eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero quebrar este vínculo de maldição e eu quero realmente receber do Senhor graça. Foi isso que o povo fez em Mizpá. Mizpá foi local de arrependimento e local de confissão. Mizpá, lugar da aliança que gera vitória. Quando os filisteus souberam do ajuntamento do povo de Israel e de que todos estavam congregados e, consequentemente, da santificação gerada pelo arrependimento e pela confissão, suspeitaram que Israel estava planejando um ataque, conforme você pode ver em 1 Samuel 7,7. Aliás, no Salmo 27, o versículo 7 do Salmo 20, nos deparamos com a confissão de fé e confiança em Deus. Está lá no Salmo 20, o versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Olhe, venha comigo agora. Você quer vitória? Você quer romper os obstáculos? Você quer passar por esta prova abençoado, vitorioso, como um campeão? A vitória de Israel é a vitória da fé. Não existe vitória no casamento, não existe vitória financeira, não existe vitória nos negócios sem a presença da fé. Quando Deus está no negócio, o milagre acontece. Os filisteus, eles foram vencidos pela graça de Deus. O Senhor trovejou contra os filisteus e eles ficaram confundidos de tal modo que foi fácil para que Israel pudesse atacar e eliminar com seus inimigos. Entre as cidades de Mizpá e Sem foi estabelecido um memorial, um monumento, uma pedra
que nós chamamos de Pedra da Ajuda, com as seguintes inscrições: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante. Todas as vezes que visitamos este texto, trazemos à memória o legado do missionário J. Hudson Taylor, quando ele diz, ele que foi o fundador da missão no interior da China e também é chamado, de fundador das missões modernas, ele dizia o seguinte: ele costumava pendurar em todas as casas onde morava uma placa com a inscrição presente na Pedra da Ajuda, a saber, Ebenezer. Eu quero que você também, neste momento, você possa fazer um monumento no seu coração e declarar: Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu quero concluir a nossa ministração neste momento tão especial. Nós somos desafiados a vencer as adversidades, os obstáculos impostos pela vida, pelo cotidiano, pelo dia a dia, por intermédio da fé. Os nossos lares de paz é uma experiência vivida em Mispá, é uma experiência de arrependimento, uma experiência de confissão, mas também uma experiência de gratidão. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos suprido, até aqui o Senhor tem nos alcançado. Eu quero orar com você e declarar ação de graças, gratidão, porque se você chegou até aqui, foi porque o Deus Todo-Poderoso de Israel tem cuidado, tem te abençoado e muitas vezes te carregado no colo. Oremos ao Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, nós cremos que o Senhor tem colocado neste lar um memorial, tem colocado neste lar um monumento de fé, escrito Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor esteve conosco até este momento, e o Senhor continuará, porque nós declaramos que estamos em Mispá, no local de arrependimento e de confissão. Eu quero declarar um tempo novo para esta casa, um tempo de menos reclamação, de menos murmuração e de mais gratidão e ação de graças. Que a tua bênção esteja neste lar. Eu declaro de forma irreversível e irrevogável, porque eu declaro em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Que a paz esteja nesta casa. Somos igreja juntos.